Em 30 anos, muita coisa mudou nessa família. A casa acompanhou todas as transformações e na semana que se comemora o Dia das Mães, você vai conhecer a história da Angelita, que saiu desta casa para morar num apartamento no centro. O filho casado saiu do apartamento no centro para morar nesta casa e agora com um filho. E você vai conhecer essa história no programa de hoje. O quadro urbano já tratou da revitalização de praças, da obra da Beira-Mar Norte, do centro histórico. Hoje o debate é sobre as orlas de Florianópolis, abordando principalmente os exemplos de Cacupé, Santo Antônio de Lisboa, José Mendes e Coqueiros. Como requalificá-las? Que identidade estamos construindo para a cidade a partir de projetos pontuais? O Brasil desacostumou a trabalhar o projeto urbano em todas as escalas, desde a escala regional, da cidade, a integração de todos os seus lugares públicos e até a escala do desenho urbano, como o exemplo aqui da Orla do Cacupé. Eu quero que tu conte a história da tua casa, dessa casa agora que não é mais tua, né? O filho mora aqui. Isso. Como é que foi desde o início? Foi construída para vocês na época, casaste e viesse para cá? Me conta essa história. Essa casa começou com um croquis inicial, um layout meu, assim, né? Das necessidades que eu julgava ser importantes na época. E com o passar dos anos ela foi sofrendo intervenções conforme as nossas necessidades. Mas a implantação inicial, com 2 volumes retangulares conectados a um L, isso sempre permaneceu. O que foi alterando foi os usos e funções dos espaços internos conforme a necessidade da família num determinado momento. Na época, moravam na casa Angelita, o marido e o filho. Conforme o tempo foi passando, a casa sofreu alterações feitas pela própria Angelita, que foi dona de loja de decoração, cursou design por paixão e faz arquitetura. Através do design, comecei a fazer alguns serviços pontuais na incorporadora e isso me levou a fazer arquitetura. Foi assim, um período meio difícil conciliar tudo, as funções de mãe, de trabalho profissional e o curso de arquitetura que te exige muito em casa, né? Um trabalho de pesquisa e de desenho, mas a realização compensa, né? É, que bom. E hoje a Angelita é uma avó, né? É uma avó, já que eu estou conciliando a função de neto, trocando todo e qualquer programa para ficar com o João, né? São 3 gerações que vivem intensamente esta casa e em 30 anos muita coisa mudou. Angelita foi morar em um apartamento no centro. O filho Bernardo voltou para esta casa com a mulher e o filho do casal. Com layout compartimentado, as intervenções integraram os ambientes e, com o tempo, as funções das áreas sociais foram se alterando. A gente está aqui nessa sala que é uma sala social, né? Uma das salas da parte social, logo aqui na entrada da casa, né? Isso. O que vocês faziam aqui naquela época e o que mudou agora com a vinda do filho, da nora e do neto? A parte da lareira, né? Permaneceu o uso da lareira. Mais à frente a gente tinha o ambiente de bar, que hoje já não tem mais. A Renata já optou em pôr uma mesa, porque a parte de fundir, quando a lareira está ligada, ela com um chá no final de tarde, um ambiente que a gente usa mais quando a temperatura está mais fria. Agora, então, começa a esfriar esse ambiente aqui, ele vai acolher a família. É o social íntimo, assim, né? Junto ao home, que eu acho que acolhe mais. E aqui todas essas aberturas já eram assim, com esse arco? Não, eles não eram. Eram partes fechadas, com portas, então teve esse jogo de permanecer alguns arcos para falar da linguagem da época da casa, mas algumas intervenções se manteve aberturas retas. Eu e a Renata costumamos dizer que a gente trabalha em parceria, a gente vai relocando os móveis,
trocando revestimentos. Esse móvel, por exemplo, era do apartamento antigo dela, foi colocado aqui. As mesinhas laterais eram minhas, a mesa central era minha, a cadeira de balanço era um móvel que fazia parte do quarto de bebê do meu filho, veio para cá. Então, eu acho que algumas coisas têm histórias deles e minhas mescladas. É um mix, então, dessa família mesmo, da trajetória da família. Que bacana! Que eles puderam trazer, que a gente acaba tendo um apego sentimental, né? Faz parte da história deles, então o que a gente pôde aproveitar veio para cá, foi reaproveitado e algumas coisas foram agregadas aqui, por exemplo, o móvel do home já é projeto da Renata, com parceria de um arquiteto amigo nosso, Rodrigo Schutz. A parte da sala da frente virou a parte de brincar do João. Estar na tua época. Na minha época. Ah, tá aqui ali do outro lado, a gente está vendo daqui, né? E ali ali tem agora a sala de brinquedos. A sala de brinquedos deles, né? Até acho que um segundo momento que provavelmente vai voltar a ser estar, quando o João já não necessitar desse espaço interno. Né? E aquela mesa de sinuca? E a mesa de sinuca entrou nessa área onde era a sala de jantar antigamente, para já atender a necessidade do Bernardo adolescente. E com a volta deles ela retornou ali, porque já era um perfil dele, reunia amigos, já próxima à área de churrasqueira, onde a sala de jantar dele passou para lá, né, agregada à cozinha, tudo mais integrado, já voltado para a área da piscina, do lazer. Na parte externa da casa, permaneceram os balaústres e as cimalhas. Foram substituídas as janelas e colocado o sistema de aquecimento solar. A interna, o piso de madeira de uma das intervenções na época que eu morava, da lâmina. Os revestimentos de áreas molhadas já foram escolhidos pela Renata, uma paginação que a gente, em parceria, criou junto. Mais ou menos basicamente por aí, assim. Isso, texturas foram alteradas, cores, esse tipo de coisa. Né? E a sintonia entre o gosto, escolhas, tua e da tua nora, como é que funciona isso? É engraçado porque a gente tem uma afinidade muito grande, a maneira assim, de se apegar aos móveis que são antigos, mesclar com tecnologia de repente nova, que vai te dar maior conforto. A parte de revestimento de tecidos, as composições de florais com listas. Isso a Renata tem muita sintonia de pegar o tom certo, para o ambiente certo, onde relocar os quadros que vieram da casa dela, alguns que foram reaproveitados meus. Bom, e Angelita, agora no Dia das Mães, essa família se reúne de que forma? Geralmente as reuniões assim, Dia das Mães, Páscoa e Natal, a gente se reúne na casa da minha mãe e reúne todas as mães, avós, bisavós, uma integração, todo mundo em torno do João, que é o Belô, mas aí tem os outros netos também, né? O Vicente e a Rebeca. E a casa da mãe também agrega muito assim, a família, numa área de lazer e social bem... Mais uma geração aí. Mais uma geração. E a casa da tua mãe é aqui do lado, né? Aqui do lado, próximozinho. Então, que bacana. E vão se reunir todas, então, todas essas gerações. Avós, bisavós. Só aqui tem 3, né? Só aqui nessa casa agora. Só aqui tem 3, Aí tem as bisas, que também são 3, mais as avós agregadas e assim vai a família. Que coisa boa, família toda reunida. Então tá certo. Obrigada por abrir a casa agora, tua ex-casa, agora a casa do filho. Sim. Né, pra gente mostrar, contar um pouquinho dessa história, falar dessas gerações, dessas mudanças, transformações que a vida faz com a gente e a casa sempre vem junto também, né? Sempre vem a casa junto, é um filho que é para sempre, né? Eu digo que a arquitetura, o bom da arquitetura é isso, que ela conta a história por si só, né? Enquanto tu viajas, quando tu olha, ela conta o passado e ela vai permanecendo, permeia, né? A história das pessoas. Orlas de Florianópolis,
Que identidade estamos construindo para a cidade? Acompanhe este debate em mais um quadro da série Urbano. É depois do intervalo.